Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer em conhecer vocês. Me coloco aqui à disposição para compartilhar um pouquinho que Deus já tem me ensinado. E acredito que ao mesmo tempo que eu vou falar para vocês, é mais uma vez me reforçando e para aprender um pouquinho mais. Então, essa troca de experiência para mim é muito válida. Agradeço pelo carinho da Manu, realmente foi um momento bem legal. A gente temos um grande amigo em comum, que é o Luiz, o Lulu. E um falava do outro, mas a gente não se conhecia nunca. Falou, pô, meu melhor amigo de um lado, meu melhor amigo do outro. E conhecemos e foi bem bacana a oportunidade de falar sobre o assunto. Ela também agora está trabalhando lá com ele. E hoje é o grande dia que foi escolhido a dedo, com muito carinho. E graças a Deus vocês vieram. E vamos ter essa oportunidade de aplicar muita coisa sobre o assunto finanças pessoais, a maneira de Deus, como que Deus nos ensina tudo isso. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus realmente conduzisse esse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa tarde. Obrigado porque o Senhor trouxe as pessoas aqui para ouvirem um pouquinho mais do que o Senhor tem me ensinado, que eu possa transmitir isso de uma forma clara, objetiva, bem transparente, Senhor, e verdadeira. Abençoe todos, Senhor, os que estão a caminho, e que possamos juntos aprender cada vez mais sobre o Teu amor em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, agradeço. Amém. Vamos ficar mais para cá. Eu vou seguir minha colinha aqui. Então, eu sou o Homero, meu sobrenome é Flávio Cordeiro, né? Sou casado com a Daniele. Nós vamos fazer agora 9 anos, dia 14 de junho. Nós temos 2 filhos, Rafael e a Nicole. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, um pouquinho sobre onde tudo começou. Eu nasci num lar cristão, meus pais são, não sei qual geração exatamente da fé, mas eles me ensinaram desde pequeno um pouquinho sobre Deus no dia a dia, o cultinho doméstico. E me colocaram no colégio adventista, próximo daqui, Santo Amaro. E lá também conheci um pouquinho mais de Deus através dos livros, a parte de religião. E sempre a parte, como que eu coloco em prática tudo que Deus tem me ensinado. Como que a gente vive conforme os desafios. Mas todo mundo não faz de um jeito, a gente tem que fazer de um outro. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Ah, mas eu não tive essa mesma oportunidade, não vai dar certo? Não, Deus usa a vida de cada um. O meu linguajar atinge algumas pessoas. Deus usa cada um conforme o propósito que Ele deu no coração, né? Então, um pouquinho do meu começo foi ali, né, no colégio adventista. Fiquei lá de 93 a 2000. Vou revelar minha idade daqui a pouco. Não tem problema. Sou formado em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicação, e depois eu fiz gestão empresarial. Atualmente, hoje eu trabalho como consultor financeiro na W1 Finance e dou aula na Unip, ali da Chácara Santo Antônio, de finanças em projetos de TI. E no segundo semestre de gestão em TI. Então Deus tem me ajudado bastante nessa parte também profissional, de usar o que eu tenho aprendido na Bíblia, no dia a dia, aplicar no trabalho. Então essa parte tem sido muito legal compartilhar com vocês aqui. Algumas fotos um pouquinho da minha vida, da minha família. Esse dia foi a formatura, né? Então para mim foi uma realização muito boa. Da minha turma, o que começou a engenharia, tinham 70 e alguns, só se formaram 4 no período certinho, né? E graças a Deus eu fui um dos 4. Então foi muito, muito legal, uma realização realmente muito impactante para mim. E meus pais sempre incentivaram bastante com o ensino, com o estudo, levar bem a sério. Aí a minha digníssima esposa, Daniele, nós estamos juntos de namoro 10 anos e de casado vamos fazer 9 agora, né? Então, um aninho de namoro e já começamos um relacionamento bem sério, agora os 2 filhos.
Nosso casamento foi uma grande realização, porque eu vou testemunhar um pouquinho mais lá na frente, mas todo mundo pensa, né? A mulher planeja isso a vida inteira e tal. Tem até uma piadinha, eu planejo a vida inteira, eu quero casar, não sei o quê, mas quanto tempo você guardou dinheiro pra isso, né? Então a gente, às vezes, a mulher fala, quanto você guardou? Não, vamos começar a guardar então, tá bom. Então vamos começar a guardar aqui. Então a gente olha assim, olhava pro Lerite, olhava para as N coisas que tinha pela frente e falou, nossa, como que a gente vai casar? Impossível. Mas Deus fez uma obra. Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente como que Deus fez, mas com certeza se não fosse Ele, jamais teria feito do jeito que foi, nos mínimos detalhes, e foi realmente uma realização muito grande. No dia a gente se aventurou, né? Ela cantou e nós tocamos aquela música do Diante do Trono, de Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Deus é fiel. Então é uma música que a gente acredita muito que Deus nos usa de umas formas assim, sem tamanho, né? E foi realmente isso, que a gente nem tinha imaginado, Deus fez muito além. E o nosso filhinho nasceu dia 3 de março, e a Nicole nasceu dia 9 de novembro de 2011. Então, idade bem próxima. Hoje a Nicole tem 5, o Rafael tem 7. Estão na escolinha. Falta um pouquinho mais antiga, mas tem uma mais recente. Então eles estão na escola, estão também lá. Eu moro em Santo André e eu moro praticamente do lado da escola. São 3 ruas, bem próximo. Então, põe no colégio. Não, é muito perto, muito bom. Eu já estudei lá também, então tem sido muito bom para eles pegar esse princípio que eu tive a oportunidade e estou passando para eles também. Aí a família completa, quando a Nicole acho que devia ter uns 1 ano e 2 meses. Aí essa foto, se não me engano, foi no dia da apresentação da Nicole. Acho que foi o comecinho de 2012. É isso aí. Então, essa é a minha família, essa é a minha história um pouquinho. E mudando um pouco de aplicativo, né, como foi colocado aqui, bem interessante. Uma pergunta logo de largada. Você é rico? Tô vendo umas cabeças balançando mais pro horizontal do que pro vertical. A maioria tá falando não. Daqui a pouco eu vou perguntar. Então, o que ela falou faz todo sentido. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Que 75% da população, dos 6 bilhões de habitantes que existem, eles ganham 3.500 por ano. Não é por hora, não é por dia, não é por mês, é por ano. Então, vou perguntar de novo. Você é rico? Então, muda muito os comparativos, né? A gente tem um referencial olhando para o vizinho às vezes. Olhando para o vizinho eu não sou. Mas olhando 75% da população, graças a Deus nós somos ricos. E o que nós temos feito com a riqueza que tem passado nas nossas mãos, né? Agora eu vou passar algumas estatísticas para ver onde a gente se enquadra no contexto geral. 85% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. Somente 14,6% consegue chegar até o fim do mês. Então, chegar até o fim do mês com dinheiro lá na conta é uma vitória. Então, você já está na parte menor ali de 14%. Olhando uma outra estatística, 1% da população consegue se manter com seus próprios recursos. 25%, mesmo lá depois de trabalhar 30 anos, continuam trabalhando.
porque não foi o suficiente acumular, ou não pensaram na reserva, ou não pensaram na vida madura. 48% depende de parentes, ou asilo, ou alguma coisa, remédio, ou paga o aluguel, ou os filhos fazem uma vaquinha para sempre ajudar, alguma coisa do tipo. E 26% depende de caridade. Às vezes a igreja que dá um suporte, às vezes as ONGs que vão lá e fazem alguma coisa. E a pergunta, em qual percentual a gente se encontra? Eu estou entre os 85, eu estou nos 14, eu sou aquele que se mantém com o próprio recurso, eu sou aquele que precisa de ajuda de parente, precisa trabalhar mais do que dá conta. E tem uma frasezinha que eu preciso ter uma conversa muito séria com o meu dinheiro. Porque a gente faz uns planos, mas ele toma as decisões antes da gente. E ele começa a voar da carteira antes do combinado. Então, dinheiro, segura as pontas aí, porque quem manda em você tem que ser eu. Você ficar mandando no jogo não tá legal. E algumas frases. Por que esperar? Agora que apareceu a oportunidade, você vai esperar o quê? Não, você merece. Presentice pra você. Isso aí é o que você mais quer. Qual o problema? Mais uma manchinha no tigre. Qual o problema? O que custa isso? Você precisa. É agora. É a hora do momento. Você compra agora e depois você economiza. Esse negócio de economizar, você fica sofrendo. Se não fizer dívida, não vai dar certo. É uma oferta especial. Saiu da loja, acabou. Eu só posso fazer esse preço até 5 minutos. Eu vou falar com o meu gerente aqui, passou esse tempo, já era. O importante é desfrutar hoje. Que negócio de amanhã, você nem sabe quanto vai durar. Curte agora, você precisa desse momento. É isso que você tem que fazer agora. E a última conta quem paga o diabo. Vixe, parcela isso aí a perder de vista. Quando Jesus voltar, ele continua pagando aí. Compre agora e pague depois. Enfim, outras frases que a gente escuta e a gente acha que, infelizmente, são frases que nos prejudicam e cada vez mais nos deixam economicamente mais frustrados, mais longe dos nossos sonhos. Porque a gente coloca aquilo como uma verdade, coloca isso como, é assim que eu penso, todo mundo fala assim, então isso é uma verdade. E outro ponto que a gente coloca é, todo mundo tem falta de controle, todo mundo tem uma dificuldade financeira, todo mundo tem algum ponto que não se enquadra. Ganhar mais do que ganha, falar é fácil, quero ver você viver aqui na minha dor, de pagar as contas que eu pago, pegar os ônibus que eu pego, andar na minha vida aqui, eu já economizo tudo que tem, quero ver você viver a minha pele aqui. Fazer um orçamento não tão detalhado, vai pagando aí, se não der, a gente pede mais dinheiro emprestado e vai pedindo. E vai seguindo não falar sobre a condição financeira com a família, não explica as realidades que nós estamos passando por um momento mais complicado, não dá para comprar as coisas que os amiguinhos têm também. Ignorar talvez um conhecimento que alguém já falou, cara, cuidado aí, não precisa comprar tudo que você imagine e tal. Segura um pouco as pontas. O governo é sempre o culpado mesmo. Agora mudou o presidente, agora vem outro, vai roubar. A previdência privada é uma sacanagem, vou pagar a vida inteira para não usufruir de nada disso. Então o governo é sempre o culpado. Eu tenho os mitos do dinheiro que eu acredito como uma verdade, isso vai me impactar. Eu compro por impulso, eu estou triste, eu vou lá e compro, me consola. Aquilo me deixa mais calmo, porque eu estava querendo mesmo há tanto tempo. Não, eu tenho que pensar no agora, porque amanhã realmente, se eu não fizer isso aqui agora, eu não consigo chegar lá na frente. Se eu não parcelar tudo aqui a faculdade, eu não consigo lá depois o emprego. Então, tem que ser agora. Ou então eu fico empurrando com a barriga essas mudanças de gestão. Depois eu arrumo, depois eu planejo, depois eu executo. Depois. Ou então, esses hábitos que infelizmente são ruins. E a ideia desse bate-papo, da oficina, é colocar esses hábitos, porque hábitos é uma coisa que você fez mais de 21 vezes
seguidas e aquilo virou um hábito mesmo. E a ideia é, o que eu faço para que esses hábitos fiquem de lado? Eu tenho que colocar uma outra coisa melhor. A ideia aqui é apresentar coisas melhores para vocês administrarem o dinheiro, pensando no planejamento, para que vocês lá na frente usufruem desse planejamento de uma forma tranquila, econômica e sábia. De acordo com o que o Homero fala, nem pensar. Do que a Bíblia tem ensinado. O que Deus ensinou, o que Jesus reforçou, tantas passagens sobre isso. Então a gente vai falar sobre algumas consequências do descontrole financeiro. Tá até um alarmezinho ali de sirene, porque as consequências são, infelizmente, bem complicadas. Tensão, estresse, fadiga, suicídio, brigas, conflitos, problemas de família, divórcio. 80% dos divórcios, quando você vai ver a causa raiz, está ligado com questão financeira. Homens e mulheres têm coragem de publicar um pecado de adultério, mas não têm coragem de confessar um problema financeiro. Que tem dificuldade de lidar com o dinheiro, tem dificuldade de administrar o que tem nas mãos. A esposa não sabe da conta corrente do marido, vice-versa. Tem conta escondida, tem conta que não pode falar porque já está ligada com a amante. Enfim, a crise dos 7 anos, vocês já ouviram falar várias vezes dela. O que é a crise dos 7 anos? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entender o que é. Quando o Lipe ganhou um presente, tudo lá, tá tudo novinho, bonito, a casa tá um brinco. Quero conhecer ele, Lipão. Os móveis novinhos, tudo cheiroso, agradável. Vão passando os tempos, mais ou menos 7 anos. Começa o sofá, uma mola a quebrar, a geladeira começa a dar uns piripaque, a máquina de lavar roupa começa a dar uns pepinos. E o que acontece? Eles quebram mais ou menos na mesma época. Mas o casal não está preparado para comprar tudo de novo. Na primeira largada, teve muito presente, você se planejou mais tempo. Não deu tempo de planejar tudo de novo. Tem vezes que você está pagando ainda as coisas de 7 anos atrás. E começa a quebrar tudo, e daí a mulher, que é mais administradora do lar, fala, tá ruim aqui o negócio, precisa comprar e tal. Ah, deixa pra depois. Daí, pum, quebra. Aí tem que comprar de última hora ali. E o que acontece? Esse novo planejamento não feito gera dívidas. E daí, mas você falou pra comprar isso. Porque não planejou, comprou pra dizer sim pra esposa, dizer sim pro marido, talvez. Ah, mas eu não posso dizer não pra minha esposa. Você não conhece minha esposa. Ela vai ficar falando. E aí, se eu não agradar a minha esposa com o sim, que eu sou um marido muito bom, vai dar problema. Daí fala um sim para uma determinada coisa, para uma determinada compra, e paga as consequências no decorrer do processo. O que acontece também? Endividamento pessoal. Cada vez mais tem aumentado as dívidas. A sociedade altamente consumista. Crianças já têm tecnologia avançadíssima, já sabem, ficam muito tempo em televisão, muito tempo com brinquedos não sociáveis, não tem bola de gude, não tem futebol, é aquela coisa do egocentrismo e tudo mais, falta de limite para os filhos. Não, mas eu tenho que dar o que eu não tive de educação, o que eu não tive de oportunidade, eu quero dar para meus filhos. E daí compra aqueles N brinquedos, ou o pai trabalha bastante, eu não posso estar com meu filho, então vou compensar de alguma outra forma. Algum brinquedo, algum passeio especial, e às vezes esquece as coisas simples, né? Relacionamento, família, oportunidade de estar ali relacionando com eles, e a criança, com conta disso, se torna talvez um pouco mais mimada, sem limites, e daí fica difícil falar não. Não aceita o não de um professor, não aceita o não de um chefe, não aceita o não da sociedade. E daí em menos tempo, já que não é assim, é do meu jeito, que nós falamos suicídios e tudo mais.
eu dou aula lá na Unip, ali da Chácara Santo Antônio. O ano retrasado, na época das notas de chorinho lá e tudo mais, eu cheguei lá na faculdade e tinha uma polícia lá. Foi que esquisito, nunca vi nada disso. Aí eu entrei, a mulher do elevador falou: você viu o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Uma menina se matou. Ela já tinha um plano lá na cabeça. A gota d'água foi que ela foi pedir uma nota pro professor. O professor não tem nada a ver com o peixe, falou não, porque ela realmente talvez não merecesse. Não sei os detalhes, mas o certo é não dar essas coisas. E aquilo foi a gota d'água, ela já estava com a carta pronta. Enfim, por coisa de uma nota, por coisa de um... Não estou falando que é pouco, mas nós temos muitas chances de recomeçar. Outras oportunidades virão, né? Falta de domínio próprio, quebra de princípio da palavra de Deus, né? Deus ficaria contente se a gente fizesse pouco, não pouco caso da dor. Eu não estou falando que o que ela passou foi pouco, mas eu estou dizendo que teriam muitas outras oportunidades, até mais complicadas do que essa, né? A matéria que eu tomei pau na faculdade, quando eu refiz, nossa, eu fui um aluno muito melhor. E aquilo me ajudou bastante. Eu aprendi que não era do meu jeito, era de um outro jeito que tinha que aprender. Quantas entrevistas eu fiz e eu tomei não. E daí quando chegou na que deu tudo certo, os nãos que eu ouvi me qualificaram, porque eu aprendi com os nãos a acertar na que realmente deu certo. 15 milhões de clientes de banco têm dívida acima de 5 mil. 5 mil você acha é um número alto, número baixo, mas se a gente pensar nos 3.500 por ano, 5 mil mensal é um valor alto. Pensando que isso já está comprometido com dívidas. 80 milhões tem alguma dívida, mesmo que pequena. Ou o cartão já está no refinanciamento, ou ele não está conseguindo pagar o valor completo, ou casa. O uso do cartão de crédito rotativo tem crescido mais de 30% no último ano. Então, não tenho dinheiro à vista? Cartão. Eu já ouvi crianças. Meu filho já comentou: papai, não tem dinheiro. Passa cartão. Tá simples, né? É o mágico. Eu lembro quando eu era pequeno, eu achava, não fazia sentido nenhum. Meu pai dava uma nota, comprava N coisas, e o cara do caixa devolvia um monte de notas. Nossa, isso aí... Pai, continua comprando, porque ele te dá dinheiro cada vez que você compra mais. Então, como mudou a minha visão com agora dos meus filhos falando: passa cartão. Não, filho, o cartão só está representando tudo que eu tenho no banco, e no meu banco está menor. E não é a hora do momento para essa compra, enfim. Explicava a realidade para os meus filhos, né? Aqui um outro dado, né? Cada consumidor tem em média 3 dívidas diferentes. Ele compra o carro logo na largada, daí mais um tempo pensa na casa, mas ainda está finalizando o carro, ou algum empréstimo, pensando nos móveis, pensando numa viagem, pensando em alguma outra coisa que realmente ele fez um planejamento e acabou não executando, ou porque não planejou, ou não fez um planejamento e comprou e depois eu vou me acertando aqui. E imprevistos também acontecem. Eu vou compartilhar mais pra frente. Todo mundo acha, entrou na empresa, vai trabalhar pro resto da vida e tá tudo certo. E às vezes não. Tem até um livro que eu vou falar sobre isso, que a chuva cai pro crente e pro não crente. Não é porque você é um crente muito bonzinho, você não vai ficar desempregado. O que muda é o quanto você está preparado para a chuva. Eu estou de guarda-chuva, eu estou com a bota certa. Podemos enfrentar qualquer coisa, mas o quanto eu estou preparado vai me ajudar a enfrentar tudo isso. E só para entender um pouquinho mais no detalhe como que funcionam os números. Se hoje eu colocasse R$100 para aplicar numa poupança, não estou falando que é um investimento minha nossa, mas ela tem uma taxa ali de 0,5 ao mês, mais ou menos. Daqui a 8 anos, os juros compostos ao meu favor vão me dar R$161. Uau! Então não vale a pena guardar? Não estou falando isso.
é um pouquinho que sempre vai estar lá, mas está te engordando. Tem várias aplicações, enfim. Olha como que funciona o contra você. Ali você provou que podia usar o banco a seu favor. Ó, banco, eu te dou R$100 aqui, administra ele para mim e ele me paga por isso. Se eu falar banco, eu estou numa situação complicada. Eu preciso da tua ajuda. Me empresta R$100. E daí, por algum motivo, eu não consegui pagar. Ficou no gogó lá do bigode. E daí passou um ano, passaram 2, 3, 8 anos. E há uns juros razoavelmente médio ali no cheque especial de 9,24. Tem muito mais do que isso, mas ali peguei uma média. Você deveria ao banco 483 mil. Você só pediu R$100 emprestado. Como eu vou ficar devendo 480? Mas infelizmente, em que lado da moeda nós estamos, né? Qual que é a tua relação com o banco? Tem até uma fotinha aí que mostra isso. O banqueiro tá te sacudindo ali de tudo que é lado para tirar suas últimas moedinhas, seus últimos centavos. Ou você é o cara que está conseguindo deixar, mesmo que seja R$100, R$50, R$10, ó, todo mês sobra um pouquinho. Tem muita gente que tem salários de tudo que é tamanho, mas não importa o quanto você ganha, importa como você gasta o que você ganha, né? E um outro fator é o quanto tempo o teu acumulado vai durar. Então isso, a riqueza sua é comparada em tempo, não em montante. Se você é um cara que consegue viver com R$10 e você tem 100, dura 10 vezes. Se você gasta 50, só dura 2. Se você só gasta 100, só dura um dia ou um mês. Então quanto menos você usufrui desse montante, mais tempo ele vai durar. E a riqueza nossa é baseada nesse tempo, não o montante de dinheiro que a pessoa tenha. Então, uma perguntinha, são 5 perguntinhas que é um conselho do Marco Silvestre que a Manu comentou, tá nesse livro que ele fala sobre isso. 5 perguntinhas antes de você fazer uma compra. Então ele tem um relembrete. Que preme poder. O que quer dizer essa palavra louca aí? Então, antes de revelar, muitas vezes a gente compra uma coisa que a gente não precisa, com dinheiro que eu não tenho, para impressionar quem eu nem conheço. Teve acho que foi num site que eu vi isso. Sabe aquelas reuniões de família? Que vai todo mundo junto numa casa. Aí o cara tava com um momento mais complicado nas finanças. E ele não queria transmitir isso para a família. Ele alugou um carro. Muito bonitão lá. E foi pra festa da família com o carro. Enfim, ali ele conhecia a turma, mas ele não queria ser transparente ao ponto, não, eu não posso ir a pé, eu não posso ir da condição X. Eu quero ir bem, quero ir apresentável. Mas algumas vezes a gente compra porque eu tô num contexto, numa comunidade que todo mundo tem tal coisa, então eu usufruo disso. Tem um filme que faz isso, né? É uma família contratada que a profissão deles é introduzir novas compras. Então chega lá a menina com um aparelho, um fone de ouvido X, uma roupa Y, nossa, que coisa linda e tal, não sei o que, daí todo mundo compra. Aí chega o marido com um taco de golfe, nossa, que legal, não sei o que lá, todo mundo compra. Aí ele chega com o carro novo, todo mundo compra. A mulher fala da panela, não sei o que, todo mundo compra. Então, e tem uma cena lá do filme que o cara fala, eu não aguento mais. Tudo que alguém fala lá tem que sair comprando e acontece isso. E o cara fica numa pressão, que eu tenho que, senão não vou ser aceito. Às vezes a gente coloca paradigmas na nossa cabeça, que eu tenho que ter certas coisas. Não tem esse peso, né? Não tem essa responsabilidade. Então vamos voltar aqui para 5 perguntas. Quais são essas 5 perguntas? Eu quero, eu preciso, eu mereço, eu posso, eu devo.
Para detalhar um pouquinho mais, você abre para mim lá o Excel. É um checklist, talvez um pouquinho mais detalhado dessas perguntas. Então lá, antes da compra, né? Eu quero. Isso é o que você mais deseja em troca dos gastos dessa quantia e não há nada que queira mais do que esse valor? Você está disposto a trocar isso? Não, eu realmente quero. É uma coisa, é um desejo muito forte. 2. Eu preciso. E tem um fato que ele fala, 90% do que nós compramos, em menos de 30 dias ele fica lá abandonado. Eu só uso uma vez. Quantas vezes a mulher abre o guarda-roupa lá, nossa, eu nem usei essa saia. Essa bota. Daí dá novinho em folha, ou DVD, agora não tem mais isso, né? Mas comprava o DVD, nossa, que barato o DVD e tal. Assistia uma vez e gaveta. Enfim, tantas outras coisas a gente compra achando que é aquele que eu preciso disso, eu preciso. Às vezes até um livro você comprou, nossa, que legal, vai falar sobre isso. E ficou lá na gaveta, ficou lá na estante. Então, cuidado com isso. Não, isso aqui eu comprei, eu usei já umas 1000 vezes, usufruí daquela compra. Eu mereço? Se você vem mantendo seus gastos sob controle, tem feito investimento regular, bem, já pode estar merecendo. Então você planejou direitinho, eu economizei aqui e tal, eu mereço. Eu fiz certinho a minha lição de casa. Eu posso? Tem dinheiro reservado para esse tipo de gasto no orçamento familiar? Tem certeza que não vai fazer falta para mais nada? Não vai comprometer o lanche? Não vai comprometer o transporte? Não vai comprometer nada do necessário? Beleza, eu posso. E o quinto, eu devo. Se não gastar agora com isso, terá a quantia disponível para gastar amanhã com aquilo. Quem sabe, algo ainda melhor. Então, eu deixo de comprar agora, eu espero um tempo, cai a tecnologia, fica mais barato, lançam um muito melhor, eu vou lá e compro o que já era muito bom. Então, ó, agora é o momento, já esperei, mereci, não estava comprometendo meu salário. Então, essa planilhinha aqui vai estar no anexo com vocês também, para vocês lembrarem. Então, eu quero, eu preciso, eu mereço, eu posso, eu devo. O homem passa por 3 conversões. Quando eu vi essa frase, eu achei estranho. Eu falei, 3? Para mim só fazia sentido uma, só o coração. Mas ele fala lá, Martinho Lutero, nós vamos passar pela conversão da cabeça, da mente, do coração, beleza, essa eu conhecia, e do bolso. Literalmente conversão. Eu estou indo para o sul, faço uma conversão e vou para o norte. Vivo sem planejamento, gasto, pago depois, me estrumpico, tudo louco. Não, vou fazer uma conversão, vou planejar, vou guardar e vou agora comprar com mais sabedoria. Vou fazer o checklist das perguntas, realmente entender todo esse detalhe. Qual que é o ponto-chave da prosperidade financeira sobre a perspectiva bíblica? O que a Bíblia, agora entrando um pouquinho mais no detalhe, o que a Bíblia fala exatamente sobre isso? A Bíblia ensina a gente desenvolver um plano orçamentário. Nossa, onde fala isso? Nós vamos ver isso em algumas passagens aqui. A Bíblia não fala exatamente da dívida em si, mas ela fala das consequências das dívidas. Então a gente também vai entender sobre isso. Ser obediente. Ser obediente tem duas vias aqui. Uma é simplesmente ser obediente ao que a Bíblia ensina, que Deus pede para a gente obedeça. E a outra é o fato de você obedecer o teu planejamento. Então eu coloquei lá que eu vou fazer isso, coloquei metas. E eu vou ser obediente às minhas metas. A Bíblia fala bastante sobre compartilhar com generosidade. Eu ser generoso com alguém. Então a gente viu que 75% da população realmente passam necessidades. Então tem muita gente para eu ajudar. E eu sou financeiramente muito mais rico do que eu imaginava. Então eu posso ajudar muita gente que eu nem tinha imaginado. Também tem a parte de caráter aprovado. Como que é meu caráter em relação à parte administrativa? Questão das finanças. Eu estou sendo
um servo bom e fiel com tudo que Deus tem dado nas minhas mãos. Eu tenho usufruído das menores formas. Eu tenho gasto de uma forma pensando em mim, pensando no próximo. A gente vai falar também sobre isso mais detalhadamente. E a necessidade da preparação para a idade madura, a aposentadoria, a herança. Eu fui conversar com um casal e ele falou assim: o que você espera dos seus filhos? Ah, eu espero que meu filho me coloque num bom asilo e tá valendo. Eu falei: desculpa, cara, te repreendo aí, em nome de Jesus. Que se Deus quiser, você vai ser o abençoador do teu filho e do teu neto. Você vai ser o cara que vai ajudar financeiramente teu filho e teu neto a não se escravizar com um banco, escravizar com pessoas, com instituições financeiras. Ele olhou assim pra minha cara: nunca tinha pensado nisso. Porque foi assim que ele recebeu a educação, foi assim que ele estava passando. Então eu falei assim pra ele, com todo o carinho, todo o respeito, cara, que isso não venha acontecer. Que você seja um canal de bênção na vida dos teus filhos, a ponto deles não se tornarem escravos daquilo que a gente pede emprestado. E por que falar de mordomia? Quando eu escutei a primeira vez a palavra mordomo, foi do Batman. Mordomo fiel. Cara, o cara é ninja. O cara sabe a senha do cofre, sabe que ele é o Batman, ele sabe tudo. Ele sabe a comida, sabe a esposa, a namorada, todos os detalhes. O cara, ele encobre lá os negócios do Batman que ele não tá vendo. O cara é ponta firme, administrador, mordomo fiel de fato. E o que é o mordomo? Ele tá no contexto geral de tudo, mas ele não é dono de nada. Tudo é do Batman, mas ele usufrui de tudo. E Deus fala a mesma coisa pra gente. Tudo que está aqui é meu, Deus falando. Eu empresto para você. Eu empresto para você. Usa. Usufrui da melhor forma. Usufrua da forma que você realmente se divirta com isso. Porque depois que você morrer, você não vai levar nada. Continua meu ainda. Então, o que você puder usufruir da melhor forma, pensando nas pessoas que estão ao seu redor, melhor. Eu vou te dar certas coisas para você ser canal de bênção para as outras pessoas. Então, eu tenho destacado aqui 3 versículos que falam bastante sobre isso. Mordomia. É um princípio bíblico que fala, né? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes conferirá as verdadeiras riquezas? Então, entende, por mais complexo talvez seja, isso aqui tudo é um teste. É um vestibular. Porque a vida que vai valer mesmo é a vida eterna. Nós estamos vivendo esse contexto de dificuldade, de choros, de um monte de coisa, que lá no céu não vai ter nada disso. Mas para a gente chegar lá nas verdadeiras riquezas, eu tenho que ser um bom administrador aqui na terra. Então, se a gente não for um bom administrador aqui na terra, quem vai confiar a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza de uma pessoa ou lá na frente? Se eu não estou sendo digno das coisas que estão na minha mão, por que eu vou receber mais? Aí entra um ponto da inveja também, né? Por que o fulaninho de tal lá faz tudo errado e dá tudo certo? Se eu não for digno no que está nos meus alcances, não vai vir mais. Eu tenho que ser digno do que está na minha mão. 1 Crônicas 29:11. Deus é dono de tudo. Tudo que existe no céu e na terra é seu, Senhor, e seu é esse reino. O versículo fala do 12 que Ele que dá a honra, Ele que dá o poder, Ele que dá humilha, Ele faz... Tudo está nas mãos dEle. É uma oração de Davi falando que Ele que faz o poderio de todas as coisas. Esse texto me ajudou a entender muito claramente. Não é o chefe que vai me promover. Se eu fizer o meu melhor, se eu estou trabalhando ali para fazer uma coisa profissional, fazendo com excelência, e o chefe não viu, o Papai do Céu vê todas as coisas. E na hora certa ele vai promover. Eu lembro também que um chefe falava assim: Homero, você tem que fazer barulho, você tem que fazer... Tudo que você faz, mesmo sendo errado, faz barulho. Alguém tem que ver que você está trabalhando. Faz barulho, faz barulho. E aquilo pegou pesado comigo. Eu fui conversar com a minha mãe na época, quando eu era casado.
oh, mãe, o meu chefe tá falando isso, eu não concordo, não acho que tem que fazer barulho. Tem um cara que fica fazendo barulho lá e enche o saco, puxa saquismo o tempo inteiro. O cara vai na academia com o cara só pra ficar agradando. E vai almoçar com o cara e só fazendo barulho. Eu falei, não. E eu lembro que eu adotei, então falei, não vou fazer barulho, mas eu vou fazer um trabalho com excelência. E eu recebi uma indicação na época, eu trabalhava para um cliente, e o cliente perguntou, quem é um funcionário assim, assim, assado? E meu nome foi levantado. Então eu quero esse funcionário para trabalhar na minha empresa. Então eu não fiz barulho, mas Deus viu o meu trabalhar com excelência. Na hora ali eu ficava chateado com ele, porque ele não quis me promover. A minha promoção veio de um jeito diferente. Eu tive que mudar de empresa, tive que mudar de responsabilidade, mas Deus falou, você está preparado. Aqui está a tua oportunidade. E o outro pilar que a gente coloca aqui como mordomia é temos que ser fiéis. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Dispenseiro, eu falei, nossa, que palavra complicada. É o cara que cuida das dispensas. Por mais óbvio que seja essa palavra, para mim fez sentido muito depois. Eu lembro de uma amiga que ela tinha na casa dela uma dispensa muito grande. E o pai dela que tinha a chave. Porque tinha chocolate, tinha as coisas que a criança quer atacar. E eu entendo esse ponto do dispenseiro, que é o cara que está cuidando da chave ali. Eu estou sendo dispenseiro fiel, eu estou cuidando para que as pessoas certas, na hora certa, recebam o que eu tenho na minha dispensa. E por que falar de finanças é tão espiritual quanto qualquer outro assunto? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um número de 2.350 versículos que falam sobre mordomia, finanças, planejamento, como lidar com dinheiro, qual o amor ao dinheiro. É muito assunto. É mais do que sexo, é mais que adultério, é mais do que mentira, é mais que qualquer outro assunto. Nossa, tudo isso na Bíblia? Tudo isso na Bíblia. E agora vem um momento um pouquinho mais... esse livro tem lá atrás. A fonte da verdadeira riqueza. Esse livro são os 2.350 versículos. O que muda de ler aquele livro e ler a Bíblia? Ele está falando em tópicos. Vou falar sobre mordomia. Vou falar sobre planejamento. Vou falar sobre honrar o compromisso. Então ele vai colocando em tópicos os versículos. Casamento e dinheiro na maneira de Deus. O que Deus tem falado para o marido, para a esposa, referente às finanças. A mulher vem de uma família, de uma educação financeira, de uma cultura. O marido vem de outra. Eles casam. Vão começar uma terceira família, uma terceira opinião. Vai dar conflito. Vai ter que ter alinhamento financeiro ali para que isso não gere um problema. Então esse livro fala muito sobre isso. Negócios à luz da Bíblia, falando referente a o que Deus fala para os donos dos empresários, sobre ser um bom testemunho para os funcionários, para ser fiel, pagando imposto, enfrentando um leão, enfrentando o que seja, mas sendo um caráter aprovado. Vida Generosa é um livro bem fininho, são 40 estudos de uma página só, falando do benefício de você ter uma vida generosa, de ter uma vida de como eu, pensando no próximo, aquilo eu usufruo de uma forma bem mais agradável, eu não estou focado naquilo exclusivamente e acontece só para mim. Eu penso no outro e o clima fica gostoso, enfim, ele conta vários testemunhos de vida generosa. Ele conta uma frase que me marcou muito. Teve um cara muito generoso que ele perdeu tudo no incêndio, enfim. Aí veio um repórter todo querendo quebrar as pernas dele e falou assim: suspense. Você não se arrepende de tudo que você deu? De tudo que você ajudou? Agora você não tem nada, digamos assim, do construível? E ele respondeu para ele: tudo que eu dei, eu ainda possuo. Tudo que eu guardei,
eu perdi. Então, mesmo depois de ter perdido tudo, o coração dele não estava nas coisas. Ele viu quantas coisas ele pôde ajudar outras pessoas, enfim, ele é um cara bem generoso. Um outro livro, Como Chegar ao Fim do Mês, é saindo dos 85% e chegando nos 14%. Eu quero 14,6%. Eu quero chegar nos 14,6%. Eu quero chegar no final do mês e ter um troquinho lá pra mim. Eu quero respirar. Eu quero ter uma vida financeira saudável. É um livro muito, muito legal. No final ele dá milhares de dicas falando sobre sei lá, veio uma mente aqui, nos Estados Unidos as cidades são muito longe do subúrbio, né, o centro e tal. O supermercado é longe das coisas. E ele fala um exemplo: nunca deixe sua casa sem estoque de leite. Porque no meio da noite a criança vai ficar com fome, você vai ter que pegar teu carro, ir lá nos Estados Unidos, né, atravessar e ir até a cidade para comprar uma caixa de leite. Enfim, é um gasto que não tinha nada a ver. Então ele fala: tenha sempre um leite em reserva, tenha sempre leite em pó. Enfim, ele dá várias dicas de economia, de que a gente acha, não vai ser nada, o que custa na cidade? Às vezes são 10, 15 quilômetros, não tem o dinheiro da gasolina, não tem o transporte. Enfim, ele fala vários detalhes para a gente realmente parar de ser gastão, gastar com besteiras, enfim. Esse é um livro bem legal, A Mulher que Prospera. Tem um curso sobre ele. É baseado na mulher de Provérbios 31. Eu já ouvi várias pessoas falar: essa mulher aí é utopia, não existe. E esse livro, ele fala que sim, essa mulher existe. Se Deus quiser, pode ser você, mulher. Pode ser você que tem ânimo de manhã, corre, é a primeira que levanta, é a última que dorme, costura, vende, pesquisa e faz aquilo tudo. Então ele fala tudo aquilo, porque o homem chega com um salário de balde, a mulher com a colherinha consegue gastar tudo. Então a mulher sábia edifica o teu lar. Não é a mulher amorosa, a mulher administradora, a mulher sábia que coloca os princípios que Deus deu, edifica o teu lar. Deus nos negócios, fé, vida pessoal e profissional. É um livro que fala de 45 perguntas dos bambambãs lá da Fortune 500. E eles pesquisaram alguns casos, algumas pessoas que tinham em comum a fé. Então eles falam: como que você consegue ter o seu tempo devocional e trabalhar? Você ter o tempo com o filho e ser um bom empresário. Você ter um tempo de qualidade com a esposa e sair aqui no meio. Então ele coloca obstáculos que todo mundo enfrenta, esses grandes caras, empresários, e mesmo assim ele paga imposto, ele faz tudo certinho. Ele é um pouco diferente do Negócios da Bíblia, porque ele pega as respostas pessoais das pessoas ali. E O Seu Dinheiro é um livro também que foi um dos primeiros que eu li, que ele fala: mas o título é dinheiro, mas ele fala muito mais coisas sobre isso. Ele fala de caráter, de fé, de viver pela fé, mas eu vou ler a Bíblia o dia inteiro e daí não vou trabalhar. E daí, no final do dia, eu vou na casa do carinha que trabalhou e como lá. Tem um texto que fala sobre isso, depois o Lipe pode fazer um sermão sobre esse assunto aí. Mas não é isso que a Bíblia está falando, não é isso que quer dizer isso. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vivo pela fé, mas eu também me planejo. Eu tenho as alternativas, eu confio no que Deus vai fazer, mas eu não vou dar o jeitinho na última hora. O milagre vai acontecer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Você já colocou as sementes? Você já colocou o adubo? Então ele fala bastante sobre isso também. Qual que é a tua parte antes de receber o milagre, né? E um pouco detalhando um pouco mais lá do casamento e dinheiro, ele ajuda casais a experimentarem que estão em crise ou que não, mas a melhorarem o casamento, para que o assunto finança não vire um tabu dentro de casa, um assunto que não fique constrangedor, que não gera mentira. Quanto você gastou com isso? Já vai gerar problema. Então é um material que ele não fala simplesmente de planilhas e gastos. Ele fala da vida preciosa do marido e da esposa. Ele se preocupa com isso
dos filhos, pensando também nas gerações futuras. Então é um livro, é um curso, é uma coisa bem interessante que enriqueceu bastante a leitura. Então são esses livros, alguns estão lá atrás. Eu só queria acrescentar mais alguns aqui. Conquiste seu emprego. Também é referente ao Ministério do Crown. Esse aqui eu não trouxe, mas se vocês quiserem depois. Ele fala, se você está empregado, e essa oportunidade é para preparar-se para futuras transições. Ou se você está desempregado, ou está subdesempregado. Ou se você está se preparando para se tornar o teu chefe. E aqui ele é bem legal, que tem um estudo, um pequeno grupo no final para você elaborar currículo, elaborar resposta de entrevista, network. É um livro muito bom para... ele é o que falou lá que a chuva cai para todos, tanto o cara bonzinho quanto o ruim. A diferença é o quanto eu estou preparado para aquele terreno, porque vai vir. Bens, riquezas e dinheiro, ele também é uma continuidade do seu dinheiro. Ele vai para um propósito um pouquinho maior. Uma história que marcou muito nesse livro, ele fala assim, eu moro perto de um rio, que eu faço que toda a água desse rio, a minha casa consome tudo. Aí tem um outro cara que mora perto de um rio, que ele fala, ó, essa água dá para minha casa e para os meus vizinhos. Um outro, ele fala, essa água dá para minha casa, para os meus vizinhos e para um outro bairro. E o quarto, ele fala assim, essa água desse rio dá para minha casa, dá para os meus vizinhos, dá para os meus outro bairro, e eu hoje tenho uma bomba para levar essa água para outras e outras cidades. Ele fala no aspecto de como eu vou ser uma bênção, em questão, eu ser uma bomba de água na vida das outras pessoas. Eu não quero tudo que veio nas minhas condições, eu consuma tudo. Eu pensando em próximos, pensando nas próximas pessoas que estão ao meu redor, ou as que nem estão perto de mim. E aqui também fala um pouco do Marco Silvestre, né, que realmente é um livro bem bacana. Adeus Patrão. A virada na carreira, né? Ganhe dinheiro por conta própria. Então ele realmente abriu minha mente de uma forma um pouco mais detalhada nesse ponto. Eu não quero dar tchau pro patrão, mas eu quero ter um plano B enquanto isso. Então, na hora que tiver certo, se você realmente tem esse desejo, ele dá algumas dicas que muitas pessoas erraram por conta disso. Esse aqui a Manu já comentou, vai ter o sorteio no final. E 12 meses para enriquecer o plano da virada. Então, por que 12 meses? Porque é um período que o hábito realmente fica fortalecido e tudo mais. Então ele coloca esses 10 mandamentos detalhado num período mês a mês que a gente pode fazer. Propaganda à parte. O que os sábios falam sobre a sabedoria, né? Provérbios 2, 5 e 6. Se você fizer isso, saberá que o Eterno Se você fizer isso, saberá que quer dizer temer ao Deus Eterno, e aprenderá a conhecê-lo. É o Eterno que dá sabedoria, e a sabedoria e o entendimento vem dele. Eu posso ser muito inteligente, mas não necessariamente sábio. Eu posso ser sábio, mas não necessariamente inteligente. Existem pessoas muito humildes, que talvez com pouco vocabulário, são sábias. E tem muita gente com diploma em toda a parede que não tem o conhecimento sábio. Porque não é na escola que se aprende sabedoria. É o quanto a gente está inclinado para o Papai do Céu para ele nos ensinar tudo isso. Tem uma oração que fala, é bem conhecida nos Alcoólicos Anônimos, né? Que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir entre elas. Então tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. Há 2 objetivos na vida. O primeiro é conseguir o que deseja. O segundo, ser capaz de aproveitar disso. Só os sábios conseguem chegar na segunda etapa. Alguns efeitos da sabedoria. Que é tendo sabedoria eu posso usufruir dela.
Provérbios 3, de 9 a 15. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Pois isso é melhor do que prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Então a dica que ele deu, ela é as premissas. Eu já separo para entender. Eu vou guardar um pouquinho e vai sempre ter um pouquinho mais. É bom ter dinheiro e as coisas que ele pode comprar, mas é bom verificar se não estamos perdendo as coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu estou valorizando mais em um almoço. Eu fico mais tempo com o meu telefone e esqueço de me relacionar com a pessoa que está do meu lado. Ou eu dou mais crédito para o meu trabalho, para a minha família, não para a minha família. Eu ouvi uma frase essa semana que falava assim: eu nunca vi um cara no leito de morte falar que eu devia ter trabalhado mais. Então, o alerta é: o que ter na sabedoria, pensando nesse ponto, eu estou fazendo as escolhas corretas? Em Provérbios 11, 17, 24 e 25, ele fala: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida e quem ajuda será ajudado. Há muitas coisas na vida mais importantes que o dinheiro, mas custam tanto. Voltando ali no Provérbios, eu lembrei do Tio Patinhas. Não sei se todos assistiram esse desenho. É um desenho que eu gostava demais. E daí eu tive a oportunidade de rever alguns há pouco tempo. E eu fiquei de boca aberta com o desenho, porque na época eu não via como ele era maldoso. O Tio Patinhas, ele é muito pão duro, mas um pão duro de doer a alma, a ponto de não dar um lanche pro sobrinho, de não deixar ele se divertir, porque vai gastar uma coisa que está sobrando à torta e direita. Mesquinho e tal, e não sei o que, e as crianças querem brincar com ele, se divertir, ele só pensa na moedinha número 1, que tem o cofre, que daí tem os bandidos que querem roubar e tudo mais. E eu falei, poxa vida, né, poderia ser tão generoso, mas ele tá retendo tudo aquilo pra vida dele, né. E cada vez ele fica mais rico, mas ele fica pobre no aspecto de relacionamento, pobre do que eu tenho. Beleza, eu tenho uma casa sensacional, mas não é um lar. Eu tenho o melhor plano de saúde, mas eu não tenho a saúde. Eu tenho um monte de coisa que o dinheiro compra ali, mas cadê a outra parte? Cadê a alegria? Cadê a vantagem de ter o dinheiro? Pra quê? Pra que eu tenho aquela casa forte? Simplesmente pra colocar segurança para que ninguém roube? É esse meu propósito, esse é o meu objetivo? Conselho da sabedoria, Provérbios 3, 27 e 28. Sempre que puder, ajude o necessitado. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Esse texto aqui eu lembro de um amigo que falou assim: eu tinha o dinheiro para pagar o cara, mas na hora deu preguiça de ir lá buscar, e daí amanhã eu te pago. Tava combinado que ia ser amanhã e tal. Aí ele ficou pensando, foi Homero, se eu tivesse dado, eu não sei se ele tava precisando de dinheiro para pagar alguma coisa antecipada. Eu tava com o dinheiro lá, era só ter subido a escada, não custaria nada. Ele falou, eu podia ter ajudado, ele mereceu, porque ele fez o serviço, enfim. Às vezes a gente deixa a oportunidade de passar por coisas, às vezes, que a gente nem avalia o quanto. Provérbios 11, 6 a 8. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guarda comida no verão, se preparando para o inverno. Quantas vezes a gente planeja, viaja, ou quantas vezes a gente não planeja, viaja e continua pagando a viagem até o ano que vem. Então a formiga tem essa preocupação. Tá chegando o verão lá, na verdade tá chegando o inverno, né? Pensando no verão, é a hora de academia agora. Tem um pouquinho mais de 6 meses aí pra arrepiar pro verão.
Então, pensando na formiga, pensando na comida, pensando em José, vão passar 7 anos de fartura e depois vai vir 7 anos de vacas magras, de fome. Precisa de alguém que guarde 1/5 da comida que está sobrando. José foi esse cara. Você pode ser essa pessoa que planeja, chegou um dinheiro a mais. Pode acontecer uma emergência amanhã. Pode ser que amanhã você caia numa vacas magras. Você está preparado para isso? Pensa na formiga, pense em José, pense nas coisas que a gente às vezes esquece. Se o dinheiro não for o seu criado, ele será seu mestre. Ou você manda nele, ou ele manda em você. Alguns conselhos da sabedoria, né? Provérbios 13:18. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Mateus 6, 24 e 25. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um, ou amar o outro, ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, tanto que é a vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Então, aqui comenta, né? Ou eu sou servo de Deus, ou eu sou servo do dinheiro. Fala o Mamon, enfim, Deus do dinheiro ali e tal. Eu vi uma pregação que era Lost, perdido, e o S de cifrão. Então era uma palestra, era um culto, 6 cultos falando de perdido financeiramente. E o pastor, o Andy Stanley, é um americano, ele acho que de Atlanta, se não me engano. Ele falou pesado, aquilo me chocou. Se você está endividado, você não está com o coração livre para adorar a Deus. Ele não é uma adoração 100% livre, uma 100% voluntária, porque ela está presa naquilo que está prendendo o tempo dele. Ele vai dormir, lembra da dívida. Ele vai dormir, ele lembra que tem alguém lá que precisa encher o saco dele lá e ficou ligando. Já troquei o telefone, já fiz isso, aquela coisa. E aquilo fica incomodando. Deus, ele quer que nós sejamos abençoadores. Eu entendi o que é melhor dar do que receber. Mas como assim? É muito melhor receber do que dar. Não faz sentido. Eu vivi uma época que eu fiquei desempregado por 5 meses. E a minha esposa estava grávida. Um pouco antes, no começo da gravidez, a gente falou, vamos mudar o plano de saúde para fazer alguns exames um pouquinho melhor e tal. Aí, não sei se foi por má fé ou sem querer, o cara, em vez de fazer uma portabilidade, ele fez um plano novo, enfim. Estava com um plano novo, com carência de parto, ou seja, não ia adiantar nada. Eu queria cancelar o velho, cara, deixa eu te pagar que cancela automaticamente. Daí passou um tempo, você tá devendo 3 aí, tem que... Não, ela falou para deixar aberto que vai resolver o problema. Não, para você cancelar você tem que estar em dia. E cadê a fita que falou? Até hoje. E daí eu tava com um plano que eu não usava, que ia cancelar, tinha que pagar o tempo que eu não usei. Tava com um novo que não ia resolver. Passou um mês depois dessa discussão do convênio. Eu fui desligado do emprego que eu estava na época. A segunda filha para nascer, o Rafael tinha 1 ano e pouquinho. A Dani não mais trabalhando. E tudo controverso ali e tal. O que podia acontecer com toda aquela cena, né? Aquela necessidade, eu preciso e tal. O que vai acontecer com o dinheiro que eu guardei? E ao mesmo tempo, com o emprego e tal, não sei o que, eu tava com uma fé muito forte, sabendo que o jogo ia virar. E eu falei, Deus, ela é tua filha em primeiro lugar, eu tô aqui para administrar o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, sendo um sacerdote do lar, sendo um mordomo fiel. Estamos passando por uma dificuldade um pouco mais
complexa. Eu tinha uma reserva que ela era para quitar o apartamento na época e graças a Deus eu tinha aquela reserva, então não me enrosquei com todos os outros detalhes, mas ela foi praticamente consumida por completo. E eu consegui um emprego na época. Passou menos de um mês, a minha filha nasceu. Ela nasceu, na verdade, 8 dias depois que o convênio ficou ativo. Tanto é que várias vezes a gente orou na barriga da minha esposa: filha, espera até o dia tal. Espera até o dia tal. Espera até o dia tal. Ah, mas podia ter nascido no hospital XYZ? Poderia. Poderia ter nascido do governo? Poderia. Mas Deus me deu um presente muito maior do que eu merecia. Eu vou testemunhar mais coisas, mas esse foi um que realmente foi muito forte. A nossa vivência ali no dia a dia e sabendo que Deus, por mais adverso que era a minha situação, meu coração não estava no dinheiro. Estava ali que Deus que ia ensinar naquela situação toda. E ele fala aqui, né? Ou eu agrado um, ou eu agrado o outro. Ou eu estou preso em um, ou eu estou preso em outro. Ah, você está falando então que se eu estou devendo eu não posso ir para a igreja? Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que Deus quer que você se liberte de tudo isso para você ser um canal de bênção. E resumindo lá a história, é melhor dar do que receber, porque eu tive a oportunidade, enquanto eu estava desempregado, de algumas pessoas me darem coisas que eu realmente precisava. Eu recebi um cartão de alimentação de um amigo. Falou: Mero, eu não sei por quanto tempo, use. Eu nunca usei. Ele morava com os pais, ele falou: tá aqui, use. Foi uma bênção muito grande aquilo para mim. E eu entendi o lado bom de receber as coisas. Mas graças a Deus eu entendi o lado melhor, que é de você dar. Quando vem alguém que precisa, você tem a oportunidade de ir lá fazer um supermercado com a pessoa, ir lá e comprar um remédio para a pessoa. É uma alegria muito maior do que aquela que eu vivi quando eu recebi o cartão. Foi muito maravilhoso ter recebido aquele cartão. Mas é muito mais gratificante, muito mais feliz eu ser o cara que vai lá e ajuda com a pessoa. Sem a sabedoria. Provérbios 12:9. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. É o que a gente falou lá de as aparências enganam, né? Provérbios 15:16 e 27. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Eterno, do que ser rico e infeliz. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldade, e quem odeia o suborno viverá mais. Um tolo e seu dinheiro logo se separam. Lá fala, né, em Provérbios também um outro texto, né? O tolo, assim que recebe o dinheiro, gasta tudo. E o sábio sempre tem dinheiro e comida em abundância na sua casa. Então, o tolo se separa do dinheiro. Mais que ele quer, ele não consegue administrar e vai embora. Sem sabedoria também. Provérbios 23, 4 e 5. Esse aqui é um alerta para os que gostam de trabalhar bastante. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se tivesse criado asas e voado longe como uma águia. É a historinha lá do compromisso que eu fiz com o dinheiro. Ali é em tom de piada, aqui já é um tom mais sério, porque ele fala: meu objetivo é enriquecer, 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 enriquecer. Vou me matar de trabalhar, depende do meu suor, do meu trabalho. Mas amanhã o dinheiro vai para outra pessoa. Ou pode acontecer que no meio do caminho, é um vídeo que está passando esses dias no WhatsApp, bem engraçado, que um cara fala não para a mulher porque vai trabalhar e não para o filho que vai trabalhar, daí chega a morte. Vocês já viram esse vídeo? A morte chega lá para ele e fala: vim te levar. Não, eu tenho uma reunião aqui agora, espera um pouco. Não sei o que lá. Daí ele fica chavecando a morte até a morte. Me dá 10 anos. Não, me dá. Ele consegue 5 dias. E daí ele tem a reflexão de pegar, ligar pra mulher, pedir desculpa, ir lá: você não falou que queria viajar? O que você fez pra mudar de ideia? Não, que a vida passa rápido, enfim. Ele viu que tinha tanto dinheiro guardado, não ia usufruir, não ia fazer nada. A morte falou tanta coisa lá que o Ricardão ia ficar com a mulher e com o dinheiro que ele guardou a vida inteira. Que ele, não, quero lá. Enfim, não se mate tentando ficar rico. Tem muitas coisas além de tudo aquilo, né, que o dinheiro pode te dar.
E de novo ali em Mateus 6:21, um pouquinho depois daquele texto que a gente falou, que os passarinhos não se preocupam, né? Ou dos dois senhores. Porque onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Se ali que está o teu amor, ali que você está dando importância, é ali que está a verdadeira... O teu coração está ali dentro, preso, amarrado àquela situação. E o dinheiro frequentemente custa muito. E qual que é o trabalho justo? Qual que é o trabalho que edifica? Provérbios 30, 8 e 9. Não me deixes mentir e não deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o dinheiro que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que eu preciso, mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome. Então às vezes a gente... eu quero isso, isso e isso. Mas se Deus nos desse tudo aquilo, eu quero uma casa na praia. Tá bom. Pra levar os amigos, tal, pra curtir e tal. Mas toda vez eu vou passar o final de semana lá e nunca mais vou me relacionar com a igreja, com o grupo, enfim e tal. Eu quero uma Ferrari. Pra quê? Eu quero uma Ferrari pra desfilar e tal, não sei o que. Pra falar que eu posso e não sei o que lá. E às vezes Deus não nos dá o que a gente pede, porque Ele sabe o nosso coração. A gente vai se perder em alguma coisa. Não, mas a gente também fala, a oração fala, não me dá também tão pouco para que eu tenha que roubar. Então mesmo você tendo fome, roubar pão, você vai ser preso, você vai pagar as consequências. Então, me dê o necessário. E a gente vai ver daqui para frente a diferença do necessário, do desejo e do que aqui a gente realmente acha que é uma necessidade que quer se tornar em desejo.